A China é a segunda maior economia do mundo e a que registra o maior crescimento há décadas. Se o gigante asiático mantiver a taxa de crescimento da última década em alguns anos, será a maior economia do planeta, desbancando os Estados Unidos. Mas o país mais populoso do mundo já está destruindo o reinado americano pouco a pouco. E como ele está fazendo isso, é o que você verá nesse vídeo. Desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos dominaram de forma hegemônica o mundo, como a única superpotência restante após o colapso da União Soviética. Mas, especialmente nesse século, o país norte-americano viu um rival do leste do mundo ressurgir no campo econômico, a China. É questão de tempo para que o país asiático desbanque os Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos está em seu pior estado em décadas, mas ainda está no topo, o que levanta a dúvida de como os americanos vão sair dessa situação crítica, onde precisam salvar sua economia e impedir a ascensão chinesa ao topo da economia global. Com um crescimento econômico infinito, influência na cadeia de abastecimento global e estreitamento de laços comerciais com países de todo o mundo, a China está destruindo os Estados Unidos. Para além desses três motivos, eu ainda vou te dizer ao final do vídeo 10 sinais irrefutáveis de que a conquista econômica chinesa já começou. Para entender o crescimento assombroso chinês, é importante saber como o país saiu de um estado de fome para um crescimento anual médio de 9% no século. E esse processo foi irônico e que tem repercussões até hoje, como veremos ao longo do vídeo. Esse crescimento ocorreu muito por conta da abertura econômica que o governo chinês adotou na década de 1980, praticando o chamado socialismo com características chinesas, que era diferente do socialismo soviético, que estava caindo aos pedaços na mesma época e que pouco tempo depois também faria alterações econômicas em seu próprio conceito da ideologia que fundou o país. A China, então, ironicamente, começou a praticar o capitalismo de Estado, com uma grande participação estatal na economia, mas com certa liberdade de mercado. Isso fez com que uma enxurrada de dinheiro estrangeiro entrasse no país. Somado a isso, o país investiu maciçamente em infraestrutura e industrialização, o que lhe rendeu o apelido Fábrica do Mundo. As multinacionais se favoreceram bastante das medidas de abertura econômica, já que encontravam na China mão de obra barata e abundante e acesso a um mercado consumidor gigante. Nós mesmos, todos os dias, somos atolados por produtos made in China, o que evidencia o sucesso da empreitada, que foi a grande responsável pelo crescimento meteórico chinês. Isso gerou o segundo fator da vantagem chinesa sobre os americanos: a cadeia global de abastecimento e suprimentos. Você deve ter ouvido nos últimos 2 meses sobre o bloqueio total por conta do coronavírus na cidade chinesa de Xangai. Acontece que em Xangai há o maior porto em toneladas transportadas de todo o mundo, vital para o escoamento de produtos que abastecem o mundo inteiro, incluindo o Brasil. Porém, o porto estava trabalhando de forma limitada graças ao bloqueio sanitário, o que gerou uma enorme fila de containers, impactando a cadeia global e elevando o preço da oferta a níveis inflacionários. Mas esse foi o exemplo mais recente de como o que acontece na China afeta a intrincada cadeia econômica do mundo. Em 2020, o mesmo aconteceu. Até mesmo máscaras faciais estavam em falta ao redor do mundo porque a China era o grande exportador do item. O mundo viu o quão dependente da China ele era, e ainda é. A Alemanha é o país que, segundo a ONU, tem uma maior autossuficiência em relação aos produtos da cadeia global, sendo mais dependente da energia russa do que qualquer outra coisa. Mas existe um outro país grande e desenvolvido que é muito afetado pelas variações e impactos na cadeia global de abastecimento e suprimentos. Você sabe me dizer qual? Se você disse Estados Unidos, você acertou. Mas o que leva a maior economia do planeta a ser dependente de fatores externos, que muitas vezes são influenciados por assuntos internos de seu maior rival econômico? Isso se deve a uma das razões pela qual a China se tornou a fábrica do mundo 40 anos atrás. Naquela época, o mundo estava no auge do duelo entre Estados Unidos e União Soviética. Os dois países lutavam diplomaticamente pela influência e amizade do máximo de países possíveis. Naturalmente, a China, após a década de 50, se tornou a principal aliada soviética, já que os dois países partilhavam a mesma ideologia. Porém, essa amizade não durou muito, e ao fim da década de 60, os dois países socialistas romperam relações. Os Estados Unidos enxergaram esse evento como uma grande oportunidade. Afinal, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se era para prejudicar a União Soviética, valia a pena manter boas relações com a China.
Anos depois do início das relações diplomáticas entre os americanos e a China socialista, uma coisa que eu mencionei no início do vídeo ocorreu. O governo chinês passou a adotar o socialismo com características chinesas e abriu a economia do país. E você lembra que esse movimento gerou uma enxurrada de capital estrangeiro na China, não é? Pois bem, boa parte desses recursos foram provenientes de multinacionais com sede nos Estados Unidos. Além disso, o país norte-americano estimulou a migração da produção industrial americana e das empresas do país para a China, graças à abundante mão de obra que era muitíssimo barata, reduzindo os custos de produção para as empresas americanas e o preço para os consumidores americanos do outro lado do mundo. A própria Apple produz iPhone em fábricas chinesas. E quais são as consequências disso hoje em dia? A dependência americana de produtos que são majoritariamente produzidos na China, o que inevitavelmente contribui para a influência do gigante asiático na cadeia global de suprimentos. Isso impacta, inclusive, as relações comerciais que a China mantém com o resto do mundo. E, inclusive, existe um grande paradoxo. O maior parceiro comercial dos americanos é a própria China. Você pode perguntar, ora, por que os Estados Unidos não traz de volta essas fábricas e impulsiona a sua própria, além de reduzir a dependência chinesa? A resposta é simples. Porque o mundo, incluindo os americanos, não estão dispostos a pagar mais caro às fábricas americanas quando o mesmo serviço é feito a um custo menor na China. A dependência americana de importação é tamanha que o país registrou um déficit de 87 bilhões de dólares na balança comercial no último mês de junho. Em 2019, a balança comercial direta entre China e Estados Unidos teve um déficit de 419 bilhões de dólares para os Estados Unidos, o que significava que o país norte-americano comprava muito mais do que vendia para a China. Para analistas, essa dependência de importação dos Estados Unidos também tem um grave fator interno. Está fazendo com que empregos americanos podem se convertendo em empregos na China, impulsionando ainda mais a economia do gigante asiático. O ex-presidente americano Donald Trump era o maior crítico da relação comercial desigual entre os dois países e chegou a haver uma guerra comercial em 2018 entre as duas grandes economias, com o objetivo de diminuir a desigualdade. Isso não ocorreu. Eu te dei 3 grandes argumentos de como a China está superando os Estados Unidos, mas você não se convenceu. Tudo bem, agora eu vou te dar mais 10 sinais inegáveis e resumidos sobre como a China está ganhando esse jogo. Então, vamos aos sinais. 10. O PIB da China está se aproximando rapidamente do PIB americano. Na década de 60, o PIB do gigante asiático correspondia a 13% do principal indicador econômico americano. Hoje, o PIB da China, de 14 trilhões de dólares, corresponde a quase 75% do PIB dos Estados Unidos, que é de 20 trilhões de dólares, segundo o Banco Mundial. 9. O crescimento dos últimos 50 anos. Nas últimas 5 décadas, a maior taxa de crescimento da economia chinesa foi de 19,3%, enquanto o maior crescimento do PIB americano foi de 7,2%, o que evidencia a expansão assombrosa da economia da China. 8. A incrível produção agrícola chinesa. A produção agrícola supera com sobras a mesma produção dos Estados Unidos. Isso fica evidente ao olhar um só número. A produção agrícola americana é equivalente a somente 17% da produção agrícola chinesa. 7. A China tem uma economia mais promissora. Falando de números puros, a China tem uma economia mais promissora, com um crescimento sustentável a longo prazo 4 vezes superior ao americano. 6. A China é o motor econômico do mundo. A China é a maior responsável pelo crescimento mundial. Desde a crise financeira de 2008, a China é a responsável por 1/3 do crescimento de todo o mundo, se firmando como um motor econômico. 5. Mais empresas chinesas valiosas. A China tem mais empresas valiosas que os Estados Unidos. O gigante asiático tem 124 companhias na renomada lista das 500 empresas mais valiosas da Fortune. Os Estados Unidos possuem apenas 121 empresas na mesma lista. Para efeito comparativo, em 1990 a China não possuía nenhuma empresa nessa mesma lista, o que corrobora com a afirmação do item 7 de que a economia chinesa é mais promissora que a americana. 4. Preferência pela China. Entre os países membros da Organização Mundial do Comércio, 70% realizou mais negócios com a China do que os Estados Unidos. Em 2001, 80% comercializava mais com os americanos. 3. A China é o maior exportador do mundo. A China vendeu a países estrangeiros cerca de 3,3 trilhões de dólares no ano de 2021, liderando com folga a lista.
O segundo colocado foi os Estados Unidos, que exportou 1,7 trilhão de dólares. Sim, a metade do valor das exportações chinesas, evidenciando a diferença. 2. A classe média chinesa. A classe média chinesa é composta por 50% da população do país, representando um crescimento estrondoso nos últimos 20 anos em compasso ao crescimento do PIB. 1. A classe média americana. A classe média americana caiu mais de 10% nas últimas 5 décadas. 61% do país norte-americano era pertencente à classe média. Hoje esse número é de 47%, o que pode indicar que as classes de renda do país estão oscilando junto com a economia. Apesar de tudo, é importante destacar que os Estados Unidos ainda possuem a maior economia mundial e pode voltar a ter um crescimento notável. De qualquer forma, a China não parece que vai tirar o pé com seu crescimento espantoso. Os próximos anos parecem reservar um acirramento na disputa entre os dois países no campo econômico e até na esfera geopolítica. É interessante notar que o início das relações diplomáticas de Estados Unidos e China foram para os americanos com o propósito de derrotar um rival em comum, a União Soviética. Na geopolítica mundial, essa amizade não durou muito, mas enquanto durou, favoreceu os dois lados. Mas um deles parece ser o que se deu melhor em toda essa história. O mundo dos negócios às vezes é traiçoeiro. Foi por isso que eu criei um negócio estruturado e lucrativo, aqui na internet, trabalhando em algo inédito aqui no Brasil. E para isso, eu não precisei nem mesmo largar o emprego ou a faculdade. Essa novidade é para quem quer trabalhar de verdade. Se você quiser saber mais de como eu criei todo esse negócio, eu simplesmente liberei uma aula te contando passo a passo de tudo isso. Para assistir, basta acessar o link na descrição. Mas e se eu te disser que a rivalidade entre China e os Estados Unidos pode estar saindo do campo econômico? É verdade. Isso tudo é por causa da ilha de Taiwan. Quer saber como essa pequena ilha pode desencadear o próximo grande conflito armado? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!